Eu acho que o Bolsonaro vai ser tratado, pelo que eu já entendi, pelas informações que eu tenho, muito de acordo com a decisão do Lula de ir ou não. A prioridade está sendo dada ao Lula. Por quê? Porque o Lula é o presidente eleito e tem a caneta na mão, né? Então, assim, se o Lula resolver ir, o Bolsonaro vai lá para o alto da galeria no Congresso, né? Se o Lula decidir que não vai, aí o Bolsonaro pode ser que consiga ali um encontro, uma bilateral, alguma coisa, bilateral que não existe, não oficialmente, mas um encontro, alguma coisa assim. Eu estou entendendo que está tudo suspenso até a decisão do Lula. O Lula resolvendo ir, tudo muda. Só não muda o risco, né, Thales e Josias? Porque, como nós Claro. repetimos aqui, só não muda o risco do Lula levar uma vaia, porque daí ele tem que ver até que ponto o Milei também controla a torcida dele. Chega lá e fala: ninguém vai o Lula, todo mundo obedece? Não sabemos, né? A gente já viu cenas aqui no Brasil curiosas, né? Por exemplo, quando o Lula fechou acordo com o Geraldo Alckmin para ser o vice dele, a gente já viu o Alckmin subindo em palanque e sendo vaiado pelo PT. É isso. Mas isso ele já sabia que aconteceria, era um risco comprado e não tinha como evitar. O E Alckmin tinha que ali o subir no Lula, palanque. O Lula pode evitar ir, a e gente ali viu. o Lula interferiu e falou para a plateia sobre É, o Alckmin. Disse, olha, estamos com ele aqui, ele é o agora é nosso nosso aliado. companheiro. Ele E agora é o nosso Milei, companheiro. ninguém espera que o Milei tenha um gesto desse tipo, né? O Milei, Mas o até Milei já porque deu uns passos atrás, ele né, é Thales, maluco. né? Deu, Ah, mas ninguém ainda tem segurança da sanidade mental do Milei. Um sujeito que acredita em cachorro assombrado pode fazer qualquer coisa. Tem que ver ainda, conhecer o Milei, é. esperar para ver como é que o Milei vai se Como ele portar. vai se comportar? Existe um trabalho da diplomacia dos dois países para que o Lula vá, né? A gente sabe que a diplomacia sempre tem que seguir a orientação do governo que foi eleito, porque é o voto popular, mas há a diplomacia, os diplomatas brasileiros, o Itamaraty e também a diplomacia argentina, em muita medida, tem um corpo técnico, né? Então conversam de estado para estado e é conveniente que os dois países se entendam e que as divergências eventuais entre os presidentes sejam rapidamente superadas. Então, por isso, né, até hoje, bem, agora há pouco eu conversei com um diplomata para falar, vem cá, segue tudo igual? Ele falou, não, a diplomacia não aconselha o Lula a não ir, a diplomacia brasileira acha que o Lula poderia ir mediante alguns compromissos da turma do Milei, do staff do Milei, por exemplo, um encontro bilateral, né, uma deferência especial ao Brasil, que é o principal parceiro comercial da Argentina, uma foto bonita, e a garantia de que o Lula não vai ser xingado nem vaiado na cerimônia que acontece no Congresso, depois ele vai para a Casa Rosada, tem todo um ritual da Argentina nisso. Então, a diplomacia acha que hoje seria menos impossível, foi o que eu ouvi, o Lula ir do que quando, logo depois que o Milei ganhou, porque o Milei tinha chamado ele de corrupto. Depois o Milei recuou e fez o convite. O Milei dizia que nunca se reuniria com ele. Como é que o Lula iria diante disso? Quando teve o recuo do Milei, ficou menos impossível a ida do Lula. Mas o Lula tem sido aconselhado fortemente a não ir, né? Isso por políticos. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: por mais que o Milei firme compromissos, a gente ainda não conhece o Milei, não sabe se o Milei cumpre os compromissos ou se o Lula vai chegar lá e vai ser vaiado, vai ser xingado e vai protagonizar uma cena totalmente desagradável e desnecessária. Então eles dizem o seguinte: o Lula tem que se encontrar com o Milei em algum momento, mas talvez o melhor seja que o primeiro encontro ocorra num ambiente mais controlado, em que estejam presentes apenas chefes de Estado, sem torcida, sem militância, sem parlamentares, algo ali que evite qualquer tipo de constrangimento e coroe, né, esse primeiro encontro como um grande encontro, um encontro importante e não uma situação constrangedora. Então esse é o problema. Falta ainda um pouco de confiança no Milei de que ele pode fazer acordo e garantir os acordos. Então, tem muitos políticos aí, Fabiola, aconselhando o Lula a esperar um pouquinho mais. Não é aconselhando ele a não se encontrar com o Milei, mas esperar um momento mais seguro, né, num ambiente mais seguro para que esse encontro ocorra. É. Mas aí vai que Lula resolve ir, né? A posse é no domingo. O que que você acha, hein, Thales? Você que está aí também em Brasília, o que que você tem ouvido por aí? Lula deve ir ou não? Esses conselhos que vão chegando ali para o Lula, será que ele vai ouvir? Fabiola, no dia seguinte ao envio da carta do Milei convidando o Lula para a posse, a área petista do governo já vinha aconselhando o presidente a não ir.
eu acho que a gente teve um all news naquele dia, que eu disse a você que a área diplomática que insistia em tentar convencer o presidente a comparecer. Tanto que a carta foi elaborada por uma gestão do Itamaraty junto à futura ministra das Relações Exteriores da Argentina. Mas parece que não está dando certo e dificilmente não está dando resultado essa gestão do Itamaraty, porque não há como ter segurança de que o Lula, por exemplo, não será vaiado. E o outro problema que está na cabeça do Lula é o seguinte: é como que o Milei vai tratá-lo, não só numa reunião, se vai ter uma reunião bilateral, etc., mas vai que coloque ali o Bolsonaro em grande destaque, deixando o Lula numa situação constrangedora. Esse é um outro problema. O Milei já se aproximou do Bolsonaro, já tem uma relação com o Bolsonaro estabelecida, convidou o Bolsonaro para lá. Como é que o Milei vai tratar o Bolsonaro estando o Lula lá? Vai tratar o Bolsonaro com mais atenção? Aí vai ser uma situação como foi aquela do presidente de Portugal aqui no 7 de setembro, com o Lula tratando com o dono da Havan, vestido de periquito do lado dele no 7 de setembro, e o presidente de Portugal ali como afastado, como um todo, com um mal-estar desgraçado. O Lula não vai se prestar a isso. É. O Josias também acha que não, né? O Josias, você acha que Lula não deve ir também, né? Fabiola, a Mônica Bergman, nossa soberana da notícia, ela mencionou a palavra-chave aí, que é confiança. Você não pode tratar de forma trivial um personagem que passou a campanha te ofendendo, né? E foi o que o Milei fez em relação ao Lula. E o Lula já disse, logo depois da vitória do Milei, que quer continuar se relacionando com a Argentina, se expressou em termos muito cordiais, recebeu lá a carta do Milei, pode enviar uma delegação qualificada, chefiada pelo vice-presidente, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o ambiente mais controlado, que a meu juízo seria adequado para que o Lula se encontrasse com o Milei, seria o Palácio do Planalto. O presidente convida o novo inquilino da Casa Rosada para visitar o Brasil e receberia o Milei aqui, o Javier Milei, com todas as honras de um chefe de Estado e tal. Agora, por que ele vai se arriscar a ir para uma Buenos Aires que pode se transformar numa Arapuca para ele? Por quê? Qual é a razão? Ele já valorizou, já reconheceu a legitimidade da vitória do Milei, já declarou a sua intenção de continuar se relacionando em termos adequados com a Argentina. Se ele manda uma delegação qualificada para a posse do Milei, ele evita o risco do efeito Arapuca e, convidando o Milei na sequência para visitar o Brasil, e essa visita terá que ocorrer em algum momento, ele tem condições de encontrar o personagem, sentir a alma do Milei, ver se o cachorro do Milei está dando a ele os melhores conselhos, e aí ele pode avaliar que tipo de tratamento vai ter com esse personagem. Agora, acho que o presidente correria riscos desnecessários se fosse a Argentina. Agora, que a gente, aconselhando que ele vá, sobretudo no Itamaraty, existem essas pessoas, mas também tem muita gente dizendo para o Lula para não fazer isso, e o Lula, cá entre nós, é o mestre nessa matéria, né? Em matéria de armadilha política, pouca gente entende mais disso no Brasil do que